Em relação, então, vamos lá? Em relação ao clima e à vegetação da África, eu quero que vocês observem o seguinte: reduziu, mas é número junto. 7 tipos de vegetações e 7 tipos de climas. Observando o mapa da página 15, a forma como eles convergem ou como eles são similares é bem nítida na apostila. Olha lá para vocês verem. Eu tenho na África zonas climáticas que são exatamente nas mesmas regiões de acordo com a vegetação. Vou dar algum exemplo. Ali onde eu tenho o deserto do Saara, no norte da África, quando eu vou ver a zona climática daquela região, eu tenho uma zona climática caracterizada como desértica. Então, é clima desértico, ok? E o tipo de vegetação que tem ali? Ora, se vocês observarem no mapa ao lado, na mesma região, o tipo de vegetação é vegetação de deserto. Entendem? Então, obviamente que os tipos de vegetação estão diretamente relacionados aos tipos de clima, e é assim que se formam, e assim que é mais fácil de entender os domínios morfoclimáticos. Vou pegar mais. O extremo sul da África, aquela pontinha da África, lá onde vai haver a confluência entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, aquela parte bem lá embaixo mesmo, certo? Eu tenho o tipo de clima mediterrâneo. Vocês estão vendo no mapa? Qual vai ser a vegetação que compete ali? Vegetação mediterrânea. Vocês estão entendendo? Quando eu tenho o extremo norte, isso é no extremo sul e no extremo norte da África. Extremo norte, eu estou lá no Mediterrâneo, divisa com a Europa, tá? O que tem lá? Qual é o tipo de clima? Mediterrâneo. Tipo de vegetação? Mediterrânea também. Tá? E assim vocês vão seguindo. Tem uma espécie de mancha vermelha bem no centro da África ali, que mostra que naquela região o clima é equatorial, pois nós estamos justamente passando em cima da linha do Equador. Quando eu vou olhar no mapa de vegetação, qual é a vegetação correspondente? Também uma floresta equatorial e tropical, mas ali principalmente as florestas equatoriais, justamente pela localização, o tipo de clima. Então, gente, fazer a relação entre esses mapas de zona climática e vegetação é muito, muito simples, porque eles convergem perfeitamente. É como se vocês pudessem pegar os dois mapas, colocar um sobre o outro e eles combinam as áreas, eles se completam. Onde tem determinado tipo de clima, vai ter determinado tipo de vegetação que combina também, tá bom? Para cada um dos climas, um tipo de vegetação. Aí, quando vocês vão fazer uma ficha técnica, por exemplo, de domínio morfoclimático, não precisa procurar as informações de clima e de vegetação só no texto. Volta no mapa, dá uma olhada no mapa. Ali vai ter também, bem certinho, qual região da África ali, por exemplo. Região central, região norte, extremo sul, certo? Extremo leste. Vamos dar uma olhadinha no leste, lá na pontinha da Etiópia e da Somália. Vocês estão vendo lá? Bem, a gente chama aquela parte ali de chifre africano. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse pedacinho aqui a gente chama de chifre africano. Ó, estão vendo? Ó. Tá? Aqui no chifre africano, bem na ponta dele, qual é o tipo de clima que eu tenho? Clima temperado. Estão vendo no mapa ali? Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, bem na pontinha. Deixa eu achar. Aí, aqui, ó. Clima temperado, certo? Agora, quando eu venho aqui do lado e procuro o tipo de vegetação correspondente a essa pontinha, vejo que não tem só na pontinha, ela é maior, a área do tipo de vegetação. E qual é o tipo de vegetação que eu tenho ali? Pradarias e estepes, certo? Então, o clima é temperado e a vegetação, pradarias e estepes. Sempre está relacionado, tá, gente? Tá, agora vamos falar dos domínios em si. Eu vou falar rapidinho de cada um deles e depois vocês vão fazer a mesma atividade. Vocês vão fazer uma ficha técnica de cada domínio. Primeiro domínio da apostila de vocês, domínio do tipo mediterrâneo. Estão vendo lá? Na página, eu estou na página 16. Domínio mediterrâneo, ok? Também vou querer características do clima, da vegetação, a relação, mas é interessante olhar as paisagens. Paisagem mediterrânea lá da Tunísia. Estão vendo? É uma paisagem, gente, muito, muito semelhante. Fecha o microfone, por favor.
Desliga o microfone, Giovana. Tá, vou continuar a aula. Olha só, Sou eu não, gente, quero. a paisagem mediterrânea que tem ali na Tunísia, gente, é muito semelhante à paisagem mediterrânea que tem na Europa. Por quê? Porque entre as duas só temos o mar Mediterrâneo, que não é um dos maiores mares, também não é dos menores, né? Mas é um mar pequeno e ele está justamente no meio entre essas duas regiões. Então, é claro que eu vou ter uma possibilidade de semelhança climática, semelhança de vegetação, todas essas coisas, tá? E ali, então, porque olhando aquela imagem dá a impressão, nossa, mas parece tanto uma imagem do Mediterrâneo na França, na Itália. Pois é, na Tunísia, na África, mas é pela proximidade entre os dois, tá? Aí ali vocês também vão ter que descobrir qual a localização disso. Estou falando do norte, mas tem no extremo sul, já falei também. Vocês vão me dizer qual é o clima, qual é o tipo de vegetação e as atividades que se desenvolvem, tá? Domínios desérticos e semidesérticos. Olha lá a imagem. Eles pegaram bem o extremo de um deserto quente, né? E pegaram simplesmente o maior deserto em área territorial do mundo, que é o deserto do Saara, que fica no Marrocos, não só, né? Mas que pega o Marrocos também na África, tá, gente? E ali tem uma caravana de camelos passando. Então, aqui ele está falando dos domínios desérticos e domínios semidesérticos, ok, gente? Tá? Deixa eu ver aqui o próximo. Domínio. Tá, tem outra imagem ali também. É que eu fiquei observando aqui, ó. Tem o Delta do Okavango, ok? Porque daí já é uma paisagem semidesértica, não é desértica. Ela já tem mais umidade, ela tem um período do ano em que ela é úmida, mas é só um período curto do ano em que há a presença dessa umidade, né? Depois ela é mais seca, mais árida também. Vamos para o próximo. Terceiro domínio. O domínio semiárido também, do Sahel, que a gente chama, tá? O Sahel significa em árabe, acho que vocês estão vendo ali no texto, né? Significa fronteira. Então, ele está entre uma área de semidesértica e uma área de floresta, do deserto ali, é aquele meio. Então, esse é como se formasse um meio de campo entre o deserto e as florestas, tá? Uma passagem entre os dois. Também tem na proximidade ali as áreas de savana. Eles formam as áreas de savana. Esse domínio semiárido ele é mais seco do que a savana, mas ele vai ajudar a formar a savana. E a imagem que tem na apostila de vocês é a faixa do Sahel da Nigéria, né? Olha só, é muito parecido com a savana em si, né? Dá a impressão assim, nossa, mas isso não é savana? Não, ainda não, é semiárido, tá? Então a vegetação é um pouco maior. E por fim, temos o domínio das savanas e florestas africanas, ok? Aí tem uma imagem de floresta embaixo e tem uma imagem de savana em cima, mostrando um leão passeando ali, a galera de jipe observando, certo? Essa é a savana africana. O clima da savana é bem típico de lá, é tropical, tem duas estações, uma que é mais seca, outra que é mais chuvosa, o verão é chuvoso, o inverno é seco. Tudo isso vocês vão ler depois. E aí vem a maravilhosa cena na savana africana, né? Na área entre savanas e florestas africanas, no domínio entre as savanas e florestas africanas. Essa imagem linda que eu trouxe na apostila não, na tela do computador da aula de hoje para vocês, que são das árvores africanas chamadas de baobás. Os baobás estão presentes na história do Pequeno Príncipe. Quem já leu o livro Pequeno Príncipe já viu o baobá e a relação do baobá com a história, e é muito linda, tá? E é uma vegetação bastante conhecida da África, e observem, ela é muito diferente das outras vegetações, porque além de ser uma árvore alta, ela tem um tronco extremamente espesso. O que mais chama atenção nela, geralmente tem o tronco, e o que mais chama atenção numa árvore, o que mais domina e tem maior tamanho, é a copa. No caso dos baobás, a copa é tímida, ela é pequena. E o que realmente chama atenção e toma conta da imagem e da planta em si é o tronco dele, né? Esse tronco dos baobás. Aí eu escolhi essa imagem, ó, dá uma olhada na imagem lá. Justamente vocês estão vendo um cara de moto ali, eu acho que é um homem, eu não sei, né? Uma pessoa de moto aqui, estão vendo? Olha uma pessoa na moto em relação ao tronco, tanto em largura quanto em altura dos baobás, certo?
É uma imagem maravilhosa, um lugar incrível e que eu já li bastante vezes assim, situação. Os baobás estão ameaçados de extinção. Os baobás foram salvos da ameaça. Os baobás voltaram. Então está sempre nessa incerteza em relação aos baobás lá. Mas com certeza é um tipo de vegetação que precisa sim ser muito, muito, muito preservada. Bom, gente, olha só, eu vou marcar para sexta-feira, tá? Hoje é quarta. Vou marcar para sexta-feira a mesma atividade. Fazer uma ficha técnica dos 4 domínios da África. Também quero localização, clima, vegetação e atividades que se desenvolvem. É a mesma estrutura de ficha técnica, só que agora dos domínios da África. Tá, isso é no caderno, não vale nota. Não, mas quando vocês forem fazer o trabalho, a parte mais importante do trabalho vai ser ter essas 2 tabelas para conseguir fazer. Porque senão vocês não vão conseguir dar conta de fazer. Não consegue dar conta de fazer o trabalho, mas daí demora bastante, né? Porque tem que começar tudo do zero. Assim vocês já vão ter o trabalho em mãos ali, né? A área de pesquisa já vai estar pronta em mãos para vocês. Por que é importante fazer isso no caderno? Porque no nosso retorno, quando a gente for retomar, rever essas coisas todas, vocês já têm pronto no caderno. Quem não tiver pronto e que tiver deixado as coisas para trás, vai ter pouquíssimo tempo para refazer tudo, esses 3 meses de aula até agora e mais o que vem pela frente, que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar. Então é legal que vocês já vão deixando tudo em dia, para quando chegar lá você poder estar tranquilo, tá bom? Então, mas em relação ao trabalho que eu vou passar sexta-feira, já recomendo que essas 2 tabelas estejam prontas, tá bom, gente? Vou passar certinho pelo WhatsApp agora. Vou passar um vídeo também que eu separei para vocês sobre, deixa eu só colocar aqui, sobre os aspectos naturais da África, tá? E as pessoas que fizeram essa matéria também escolheram fazer com o fundo de baobás, certo? Entre os baobás lá. Vocês vão gostar de ver eles ao vivo, assim. Ao vivo não, né? Mas em imagem de movimento e tal. Vou passar o vídeo. É importante assistir o vídeo, porque eu vou querer ver informações do vídeo na ficha técnica de vocês sobre o domínio das savanas e florestas africanas, tá bom? Tem que ter informações que estavam no vídeo, ok? Quando eu passo o vídeo, gente, não é só para assistir, para se distrair, para achar legal. É porque eu vou passar algum trabalho e tem que estar relacionado ao conteúdo do vídeo, tá certo? Então, agora eu vou passar lá para vocês pelo WhatsApp e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Beijo para todo mundo, até sexta-feira. Tá bom. Tchau, prof. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, que coisa mais linda!